Não há nada que apareça na percepção que não possa ser duplicado na fantasia, e tudo o que o mundo percebe é de caráter imaginativo. Aqui está um exemplo gráfico. Tenho certeza de que todos sabem o que é detectar a fragrância de uma rosa. Ora, o olfato é um sentido químico e depende do contato para a percepção. Mas será que é realmente necessária uma rosa para detectar a sua fragrância? Sua fragrância não pode ser reproduzida imaginativamente? Depois de cheirar um lírio da paz, você não consegue distinguir entre o cheiro de uma rosa e de um lírio, imaginativamente? Então eles não existem independentemente de você, mas vivem em algum nível, ou níveis, da sua imaginação. Você pode invocar a memória de uma experiência de muito tempo atrás, trazê-la de volta e duplicá-la na imaginação? Se sim, então este mundo não é diferente do seu imaginário. Em 1820, William Blake escreveu A Presença do Mestre Divino, no qual disse: O homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo divino Jesus, nós somos seus membros. Nesta declaração, Blake não separa os membros de um só corpo, de um só espírito, de uma só esperança, de um só Senhor, de uma só fé, de um só Deus e Pai de todos nós. Existe apenas um corpo imaginal. Somos todos seus membros, pois somos todos imaginação. Você pode reproduzir e duplicar qualquer percepção que já tenha encontrado em sua imaginação. Um amigo ou ente querido não precisa estar fisicamente presente para que você pense nele. Você também não precisa estar na sala para ver seu conteúdo. Você pode ver as planícies do Kansas, as montanhas do Colorado ou o grande rio Mississippi sem estar lá. Então, quando pensamos a partir da premissa deste como um mundo de imaginação, começamos em terreno sólido, pois a imaginação é quem cria a realidade. Não existe ficção no verdadeiro sentido do mundo, pois quando um estado é imaginado, ele é criado. A oração é a imaginação impregnada de sentimento. Um desejo, impregnado de sentimento de realização, objetiva-se. Isso eu sei que é verdade, portanto, independentemente do que o mundo pensa, quando você reproduz qualquer coisa em sua mente, ela toma forma em seu mundo exterior. Tudo aqui já foi apenas imaginado. As roupas que você veste, a cadeira em que você está sentado agora, o prédio que o abriga, tudo foi inicialmente apenas imaginado. Tudo começa e termina na imaginação humana. A fonte de todos os fenômenos é a imaginação divina, que é o próprio Deus. Os estudiosos consideram o Salmo 82 como o salmo mais difícil de toda a Bíblia. Thomas Shane, editor da Enciclopédia Bíblica, disse a respeito deste salmo: As ideias podem ser perenes, mas suas formas externas há muito deixaram de ser compreendidas e constituem o maior desafio à imaginação de qualquer intérprete. Aqui está a essência do salmo. Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele exerce o julgamento. Eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. A palavra que incomodou os grandes estudiosos é Elohim. É uma palavra plural que pode ser traduzida como Deus ou deuses. Deus, Elohim, tomou seu lugar no conselho divino, proclamando: Vocês são deuses, Elohim. Deus é uma unidade composta de um composto de outros. São necessárias todas as gerações de homens e suas experiências para formar o único Deus. Os Elohim não são algo distinto e separado de muitos, pois a unidade tem presença. Tendo caído na divisão, retornaremos à presença da unidade. Divididos num mundo de geração onde todas as coisas morrem, retornaremos à sociedade divina onde todas as coisas vivem. A presença está sendo formada pelo retorno do homem caído que carregou todos os deuses consigo em sua queda. Não sou eu e outro chamado Senhor. Todos são o Senhor, como nos diz o SHMA, a grande confissão hebraica de fé. Ouve, ó Israel,
o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deus ressuscitou e está ressuscitando em todos. Ele deliberadamente assumiu a natureza do homem. Por esse ato de assunção, Jesus Cristo tornou-se um modelo sobre o qual a natureza do homem é moldada. Ele não tomou para si uma pessoa chamada Neville, mas sim a minha natureza. E ao fazê-lo, Jesus Cristo tornou-se o tipo no qual fui moldado, elevando esta energia animal ou chamada homem, à divindade ou chamada Deus. Tendo caído, Deus deve agora resgatar-se. Isto ele fará, pois preparou um caminho para o seu retorno. Veja, nenhum homem ou grupo de homens matou Jesus. Foi ele quem disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente. Experimentando a morte ao assumir a natureza animal do homem, a imaginação pega essa energia e a transforma à sua própria semelhança. Deus é o grande amante e artista que transformará você, seu filho da divisão, em si mesmo, à imagem do amor. Amando você tanto, ele morreu para começar sua boa obra em você, ele a completará no dia de Jesus Cristo. Nesse dia você subirá ao nível dele, para descobrir que você e ele são um poder criativo de amor. Só há uma maneira de retornar à consciência de ser Deus, o Pai, e essa maneira é seguir o padrão das palavras verdadeiras que você ouviu de mim. Eu te digo por experiência própria, você vai despertar, subir e nascer do alto. 5 meses depois, David estará diante de você e o chamará de Pai. 4 meses a partir dessa data, seu corpo espiritual será dividido e aquele que o teceu para você se desenrolará como você. Então, 2 anos e 9 meses depois, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, descerá sobre você e o sufocará com amor. Não acredite em nenhum ser de fora. Tome uma decisão dentro de si mesmo agora para mudar radicalmente sua atitude em relação ao outro e convença-se de que aquilo em que você acredita é verdade. Se a imaginação cria a realidade e você pratica o arrependimento mudando radicalmente de ideia, você pode pegar qualquer coisa que lhe desagrada e mudá-la. Então convença-se de que a mudança é real. Espere que ele se molde em harmonia com o que você está pensando, e o homem, a mulher ou a sala darão testemunho do seu arrependimento. Quando você muda sua atitude em relação a outra pessoa, ela deve mudar a atitude dela em relação a você. Não nos disseram: nós o amamos porque ele nos amou primeiro? Sempre começa com você mesmo. Se você quer que ele seja diferente, você deve iniciar a mudança. E ao fazer isso, você estará praticando o arrependimento, pois o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo. Agora é hora de se arrepender e crer no Evangelho. Nada está tão bem escondido quanto a bondade de Deus. Olhe ao seu redor e você verá assassinatos, estupros e crimes a cada momento. Então, como pode Deus ser bom ou amoroso? É difícil de acreditar e não será compreendido até o fim, quando aquilo que foi oculto será revelado. Somos informados. O Espírito do Senhor não voltará atrás até que ele tenha executado e cumprido os propósitos de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente. Jeremias 22. Assim, nos seus últimos dias, quando você chegar ao final da peça, a bondade, a grandeza e o amor de Deus serão revelados. Não se preocupe com aqueles que não têm interesse em ouvir a verdade a respeito dos mistérios de Deus. Não tente mudá-los. Se eles são complacentes e acreditam que a sua é a única verdade, deixe-os em paz e talvez quando morrerem a sua morte os forçará a modificar as ideias que defenderam aqui. Não haverá Jesus Cristo do lado de fora para cumprimentá-los, ou anjo para recebê-los. Em vez disso, eles serão restaurados à vida num corpo igual ao de antes, apenas jovens. Estarão num mundo terrestre como este, num ambiente mais adequado para o trabalho que ainda será realizado neles. Mesmo que a cor da pele deles tenha mudado, você os reconhecerá quando os vir. Não importa quantas máscaras seu amigo use,
você sempre saberá a identidade por trás da máscara. Aquele que iniciou a jornada está usando sua máscara agora mesmo e continuará a usá-la até que tenha executado e cumprido os propósitos de sua mente. A promessa original de Deus para consigo mesmo era que ele faria o homem à sua própria imagem. Então os deuses desceram, e os deuses ascenderão, pois ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu. Os deuses, caindo como um só homem, mergulharam na divisão e na unidade quebrada. Com o tempo, todos eles serão reunidos naquela unidade chamada Deus Pai. Muitos acreditam que as Escrituras são um mito, mas quando vivenciadas nas profundezas da alma, são literalmente verdadeiras. Isso você saberá por experiência. Tendo atingido o limite da contração para experimentar a natureza do homem, você ascenderá a uma expansão ilimitada como Deus. Retornando com tudo o que você experimentou, seu tremendo poder se soma ao poder já existente de Deus. Então Deus, sempre em expansão, decidirá por outra aventura e todos nós cairemos mais uma vez num estado como este para crescermos e crescermos e crescermos em nossa maravilhosa imaginação humana. Agora lembre-se, e nada aparece na percepção que não possa ser duplicado na fantasia. Se você consegue perceber o seu desejo, ele existe. Você não pode perceber um objeto que não existe em algum nível, ou níveis, de imaginação. Identifique a sua imaginação humana com Deus, e porque Deus chama uma coisa que agora não é vista como se fosse vista, você pode criar um estado assumindo que está nele. E se você acredita que recebeu o seu desejo, você o receberá, pois a crença abrirá o caminho para a sua realização. Se você olhar para a razão e não para a imaginação, estará vendo o diabo em vez de Deus. O diabo é quem duvida em você. Ele questiona a sua crença dizendo: se você é filho de Deus, então transforme esta pedra em pão. Derrube-se e os anjos dele o levantarão. Todos esses desafios são causados pela dúvida. Recomendo que você pratique a arte da imaginação. Se você fizer isso, prometo que provará isso nos testes, mesmo que tenha começado a provar que estava errado. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, convido todos a serem membros do canal. O custo é bem pequeno, e isso ajudará com o meu trabalho. Agradeço de todo o coração. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.